Meus irmãos, nós vamos iniciar então a nossa escola dominical, para que a gente não se prolongue muito. Vamos continuar aqui adorando a Deus agora, sendo instruídos um pouco mais na sua palavra. Nós estamos estudando essa revista, O Desafio de Ser Igreja. São estudos que têm sido muito proveitosos para as nossas vidas. Hoje nós estamos no 7º estudo, a alegria desenvolvida. E o que nós vamos ver aqui hoje, em linhas gerais? A alegria não é mero sentimento. Vai ser muito bom entender isso. A alegria não é mero sentimento, mas obediência e opção. A alegria cristã não depende do prazer da situação. Nós já começamos a ver isso a semana passada. A alegria no Espírito deve ser exercitada diariamente. Isso aqui é importante, irmãos. A alegria é parte da fé cristã. Faz parte da fé cristã a alegria. Veja, vida piedosa em Cristo é vida alegre em Cristo. Nós vamos ver. E qual é a nossa maior fonte de alegria? É a nossa união com Cristo. Então, o autor traz um esboço aí, a divisão da lição, uma introdução. Ele vai falar que satisfação é ter Cristo, uma disciplina negligenciada, que é justamente buscar se alegrar em Cristo o tempo todo. Fontes de alegria, a gente vai ver algumas fontes da onde a gente pode tirar como cristão essa alegria, escolhendo a alegria. Veja, a alegria como opção. Como cristão, diante das aflições, você tem opção. Nós vamos ver. E faz uma conclusão e aplicação. Vamos orar mais uma vez para iniciarmos aqui a nossa aula. Pai, mais uma vez em Tua presença, nós te damos graças porque cremos que o Senhor se faz presente em Espírito. Que Teu Espírito nos instrua agora, Senhor. Que o Senhor nos conduza um pouco mais à compreensão da Tua palavra e que possamos, de fato, nos alegrar, sabendo que em Tuas mãos, Senhor, nós somos mais do que vencedores sobre todo o mal em nossa vida. Ó Senhor, obrigado por esta oportunidade na vida dos Teus filhos aqui presentes. Que o Senhor possa falar conosco, continuar a falar conosco, por meio do estudo da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha lá, o que a gente viu na aula passada? A gente falou sobre o prazer, que nós fomos criados por Deus para o prazer. Então o cristianismo, ele não é uma religião da melancolia, da apatia, mas é da alegria. E veja, não é uma alegria circunstancial, ligada à circunstância. Então eu estou alegre se tudo está bem. Não, é uma alegria ligada às ricas bênçãos que desfrutamos em Cristo. Isso faz toda a diferença, irmãos. Nós vemos que a alegria cristã, ela não está ligada ao prazer. Não necessariamente. É claro que nós podemos nos alegrar com as coisas que existem no mundo e que não são pecaminosas. Nós vamos alegrar com isso. Mas e quando não existir o prazer? Esse foi o ponto da aula. Será que é possível alegrar-se? Sim, o cristão pode se alegrar, porque a alegria dele não está adstrita, não está ligada ao prazer. Veja, a alegria do cristão vai além do prazer. A gente pode não ter prazer em muita coisa, mas pode estar alegre. Por exemplo, um crente em um velório, ele não vai ter prazer naquilo, mas ele pode estar alegre, confiante de que aquele que partiu, por exemplo, está na presença de Deus, do Deus ressurreto. Que bênção! Nesse sentido, irmãos, sabe qual é o maior presente que você pode dar para alguém que você ama? É conduzi-lo a Jesus Cristo. É conduzi-lo a Jesus, porque aconteça o que acontecer nessa vida, o Espírito Santo de Deus vai estar te trazendo descanso e alegria, sabendo que se ele partiu, se ela partiu para o lugar certo, para a presença de Deus. Então, veja, situações de desprazer aqui, mas que pode alegrar um cristão. A esperança de uma glória eterna deve nos alegrar hoje em meio às aflições de uma era caída em trevas. Deus nos recriou em Cristo para essa alegria. A gente está vendo estudando Efésios. Paulo em Efésios vai dizer que o povo de Deus é recriado em Cristo para uma nova vida. Foi recriado à imagem de Deus, estava morto, mas Deus deu vida a esse povo e o recriou. A aula de hoje é uma continuação. A alegria em Cristo, essa alegria aí precisa ser o quê? Desenvolvida, irmãos. Guardem isso. Não é algo estático a alegria. Ela precisa ganhar corpo. Ela precisa ser provocada quando as dores vêm até a nossa vida. Nós temos que provocar a memória daquilo que Deus tem colocado em nós. A alegria deve ser um estilo de vida do cristão.
Veja, irmãos, ela é mais que um sentimento. Ela é fruto do Espírito e deve ser cultivado o tempo todo na vida do cristão. E aí, você tem a Bíblia aí? Abra lá em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. É o texto base aqui, para a gente pensar em alegria, porque essa é a carta da alegria, né? E Paulo está preso quando ele escreve essa carta. No entanto, olha o que ele diz em Filipenses 4, 4. Alguém pode ler alto aí para mim? Quem achou? Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que desafio, irmãos. É ou não é? Alegrai-vos sempre. Olha aí o advérbio. Não é às vezes. E esse homem está preso. Está sofrendo ali na prisão. Ele está algemado a um soldado romano. É verdade, ele está preso numa casa lá em Roma, mas ele está algemado a um soldado. Está com a liberdade cerceada. E ele está dizendo, olha, alegrai-vos sempre. Agora, não é na prisão, é no Senhor. E esse verbo aí, alegrai, chairó, está no imperativo, irmãos. Paulo não está aqui manifestando um desejo piedoso do coração dele. Não, ele está dando uma ordem. Deleite-se na graça de Deus. Veja, esteja consciente dela, primeiramente, ela está com você, ali no momento difícil, e se alegre nisso. De fato, ele estava preso, não havia prazer. As circunstâncias externas na vida de Paulo naquele momento não lhe davam prazer, mas ele podia alegrar-se, porque a alegria no coração dele é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. É o Espírito Santo que traz essa alegria para a vida do crente. E olha, um outro motivo dele se alegrar. Ele fala logo no versículo antecedente. Olha Filipenses 4, 3. Ele vai agradecer algumas pessoas, né? E olha o que ele diz. Filipenses 4, 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Quer dizer, Evódia e Sintique, que ele falou no versículo 2. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Olha agora, cujos nomes se encontram no livro da vida. Esse livro da vida, irmãos, ele aparece lá em Apocalipse 20, de 11 a 15. É o texto do juízo final. Sabe o que está escrito lá? No juízo final, vão se abrir livros diante de Deus. Livros que contêm as obras humanas. Tudo que os homens fizeram vai estar lá, ó, escrito. E o livro da vida, o livro do Cordeiro. E lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim: aqueles que não têm o seu nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. E veja então a alegria em ter o nome no livro da vida. Paulo tinha isso em mente quando ele fala: alegrai-vos, o meu nome e o nome de Cíntia, de Evódia, de Clemente, o teu nome está no livro da vida. Então ele pode dizer: alegrai-vos. Irmãos, o ímpio, ele sente prazer, ele sente, mas nunca verdadeira alegria, porque ele não tem o Espírito, e essa alegria é fruto do Espírito. Então qual o desafio do cristão, irmãos? É desenvolver a alegria, para enfrentar situações de desprazer na sua vida. Por exemplo, o cristão diante da morte de pessoas queridas, diante de enfermidade em si ou em outro, o desânimo espiritual, se sentindo abandonado por pessoas. Recentemente fui falar em um asilo, ou numa casa de repouso, né? Hoje não pode falar asilo, tem que falar casa de repouso. O mundo está ficando sofisticado, né, irmão? Outro dia eu fui numa empresa e falei assim: os seus trabalhadores. O cara me corrigiu, falou assim: trabalhador não, cooperador. Né? O mundo está ficando sofisticado, mas enfim, eu fui sempre chamado de trabalhador e nunca fiquei com traumas, com feridas emocionais, nada disso, mas enfim, pessoas lá nessa casa de repouso, tristes, abandonadas por familiares, pessoas de desemprego. Veja, a alegria em Deus tem que estar presente nesse momento. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser viva. Não é quando a barriga está cheia. Normalmente até a gente não lembra de Deus nessa hora, mas é quando a coisa pega. Esses estudos estão nos mostrando isso, estão nos fortalecendo. O ímpio depende do prazer que o mundo dá para se sentir alegre. Ele tem que fazer um hobby que ele gosta, senão ele não está alegre.
Eu tenho uma cena que é emblemática para mim, irmãos. Eu não sei se eu contei para vocês. Eu estava num ônibus em São Paulo, minha irmã morou em São Paulo há muito tempo. Um dia eu peguei uma circular lá e entraram 3 adolescentes. Eles tinham saído da escola, estavam com uniforme. Eles estavam dando risada, conversando, e eu ali sentado e ouvindo eles. Um deles disse o seguinte: rapaz, hoje à noite eu vou beber até cair lá na festa. Vamos lá na festa, eu quero beber até cair, vai ser muito legal. E os 3 deram risada. Qual a mensagem que eles passaram, irmãos? Que tristeza, eu pensei. Meninos novos. Se eles não beberem, eles não conseguem se alegrar. Tem muita gente, irmão, que se não tiver cerveja na festa, não vai. No meu casamento, eu convidei uma família que não é da igreja. O homem veio falar comigo. O pai falou: Rogério, a gente gosta muito de você. Você é muito querido, nós vamos na festa do seu casamento. Mas eu quero saber o seguinte: você é crente, vai ter cerveja? E eu disse para ele: meu irmão, não vai ter cerveja. Não, cerveja eu não vou servir. E aí ele me pediu para levar cerveja em um isoporzinho. Eu disse: pode levar. Você quer tomar a tua cervejinha? Você leva ela no isoporzinho e você toma lá na mesa. Mas qual a mensagem, irmão? Eu só vou ser alegre nesse lugar se eu tiver prazer. E o meu prazer está ligado a quê? No caso desse menino, a beber. Os dois, né? Os meninos do ônibus e esse meu amigo, pai de família. O mundo não consegue se alegrar se ele não tiver uma situação que lhe dê prazer. O crente não. O crente tem um poder sobrenatural dele. Tem um poder que age nele e que o levanta na hora da dor e que o coloca de pé. Ele chora, mas ele chora consolado. Graças a Deus por isso. Porque a Bíblia vai nos dizer que satisfação é ter Cristo. Veja, Paulo estava alegre. Não porque estava preso, claro que não. Se a gente perguntasse para ele, ele não queria estar solto? Ele não é masoquista. Ai, como eu gosto de sofrer na prisão com esse soldado algemado aqui. Não, irmão. Ele queria estar solto. Ele estava preso, mas ele estava alegre. Por quê? Porque preso ele estava servindo a Cristo. Irmão, você quer encontrar alegria na vida? Usa os teus dons e talentos para fazer alguma coisa para Jesus. Você vai ver como o Espírito Santo vai te botar para frente. Não é confiado em você, como hoje tem sido pregado. Confia no teu poder, na tua capacidade, nada disso. Confia no Espírito agindo em você. Sua alegria, a alegria de Paulo estava no relacionamento dele com Cristo. Ele sabia que ele pertencia a Cristo. O nome dele estava no livro da vida. Ele servia a Cristo. Ele estava salvo em Cristo para desfrutar de uma alegria que não ia acabar. Lá em Mateus 5, de 11 a 12, a primeira parte, Sermão do Monte. Olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Eu te pergunto, alguém é bem-aventurado? A palavra aqui, macários, é mais do que feliz quando é injuriado, é perseguido, mente contra ele, falam mal contra ele. Alguém pode se alegrar aqui? O ímpio não. Mas Jesus está falando para os seus discípulos. E esses, diante desses desprazeres, são bem-aventurados, macários. São mais que felizes. A palavra é, são abençoados na presença de Deus. Olha o 12. Regozijai-vos e exultai, se alegrem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Paulo estava preso. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Mas sabe por que ele podia se alegrar? Porque havia um galardão, uma recompensa pela vida dele no céu. Ele podia se alegrar porque ele estava compartilhando do Evangelho com os guardas ali da prisão, com todos que iam até lá. Isso trazia alegria para ele e tem que trazer para nós. Paulo, irmão, quando a gente olha lá Filipenses 1, de 12 a 14, sabe o que ele fala ali em Filipenses capítulo 1, de 12 a 14? Ele pode se alegrar porque a igreja de Filipos estava sustentando o seu ministério, para que o Evangelho se expandisse. Então ele diz, eu posso me alegrar. Ele diz ali, eu estou preso. Quando ele escreve aos Filipenses, é a mesma prisão. Ele está preso, né? A gente está analisando Filipenses, que eu estou pensando em Efésios, é Filipenses 4, claro, é a mesma prisão, ele está preso. E por que ele diz que ele está alegre? Porque por meio da prisão dele, ele pode compartilhar o Evangelho com muitas pessoas. E isso o alegrava.
Agora olha que legal, a alegria cristã não é euforia. O cristão vivendo um momento de desprazer, ele não vai sair saltitando, ele não vai começar a contar piada num velório, ele não vai começar a fazer graça desempregado. Então a alegria, ninguém está falando que é euforia, que é diversão, que é jovialidade, senão quem estivesse fora dessas categorias não poderia se alegrar. Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria é por estar unido a Jesus Cristo, porque unidos a Cristo, nós voltamos a estarmos reconciliados com o Pai, coisa que o pecado quebrou quando entrou em nossa vida. Mas em Cristo, nós voltamos a ter relacionamento com o Pai, e somos amados pelo Pai, pelo Filho, o Filho é amado pelo Pai, o Filho caminha na dependência do Espírito Santo, e o cristão, sendo amado pelo Pai, unido a Cristo, caminhando na dependência do Espírito Santo, como não se alegrar? Não dá. Por isso que a alegria, irmão, é exclusiva do cristão. Essa alegria só o cristão tem diante das dores. Só ele pode, de fato, se alegrar nessa vida consolado e fortalecido por Deus. Veja, somos de Cristo, temos Deus por nosso Pai, fomos reconciliados com Deus, libertos da ira de Deus, como vimos na pregação dessa manhã, herdeiros de uma glória eterna, temos a salvação e a vida eterna como dádiva de Cristo. Como não se alegrar? Agora olha só, isso tem que estar consciente em nós, porque o pecado, o mundo e o diabo, sabe o que ele vai fazer conosco? Ele vai nos desanimar o tempo todo, ele vai nos lançar por terra, para baixo. Ele vai mostrar, por exemplo, pessoas ímpias prosperando diante de você. Ele vai mostrar, por exemplo, pessoas muito bem relacionadas na internet. Ela tem 1.500.000 amigos virtuais, mas ela conhece só uma pessoa. Mas ela tem. Mas você pode ver isso, pode se chatear. Você pode ver o ímpio tendo emprego e você não. Foi o sentimento no coração do salmista, lá no Salmo 73. No Salmo 73, ele vê o ímpio prosperando, e ele fala, Senhor, eu estou aqui caminhando contigo, e esse cara que não quer nada com você está prosperando. Como é que é isso? E num primeiro momento, aquela situação de tristeza que ele estava vivendo, tirou a alegria dele. Mas no meio do Salmo, para o final, Deus dá uma virada na percepção dele da vida. Fala, rapaz, cuidado, sabe por quê? O que vale é que você caminha comigo. Você está sofrendo agora, e depois eu vou te receber na glória pelas mãos. Esse aí, ele escorrega o tempo todo. Ele escorrega o tempo todo na vida. Não tem jeito de se alegrar. Agora você não. Você caminha comigo, você é consolado e depois eu vou te receber na glória. Então, de uma situação de desprazer, Deus levou ele a se alegrar. Então, a alegria, irmão, é mais que um sentimento para o cristão. Por isso que ela é uma ordem. Ela exige cultivo diário, como regar uma planta. Se você não regar, ela morre. Você tem que ter bem consciente diante de si as promessas de Deus. E daí eu me lembrei lá da carta de Paulo aos Efésios que a gente está estudando. Olha que interessante. Lá em Efésios 3,13, olha o que Paulo fala. Efésios 3,13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Parece que os crentes da igreja de Éfeso ficaram tristes ao saberem que Paulo estava preso. Lembra? Parece que eles ficaram tristes, e Paulo escreve essa carta para acalmá-los, para dizer assim, se alegrem, porque por conta da minha prisão, o evangelho está sendo expandido. Eu não estou triste aqui não, eu estou alegre, embora preso. Então, vocês têm que se alegrar, o evangelho está sendo expandido, o evangelho está chegando a vocês por meio dessa carta, porque Paulo escreveu Efésios porque estava preso. Olha que bênção. Escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, 4 cartas da prisão. Aonde? Nessa mesma prisão em Roma. As 4 cartas da prisão. Olha que bênção que Deus fez na vida do seu povo, através dos séculos, por meio desse momento de desprazer na vida do apóstolo. Mas que ele não se esquece de que ele pode se alegrar ali. E é aí que está o ponto, irmãos. Olha que legal. Por que eu me lembrei de Efésios? Porque esse é o ponto lá. A gente estudou em Efésios 1, de 3 a 14, que por que eles têm que se alegrar? Por conta das bênçãos espirituais que eles têm por estarem unidos a Cristo. Foram eleitos por Deus na eternidade.
foram redimidos por Cristo no tempo e têm o Espírito Santo como selo, aplicando a salvação ao coração deles. Se alegrem. Agora, o importante é a oração que ele faz depois. Lá em Efésios 1, de 15 a 23. Oração por sabedoria espiritual. Como assim? Paulo está orando para que aqueles crentes de Éfeso tivessem plena consciência diária das bênçãos que eles têm em Cristo, da esperança do seu chamamento, da herança da glória que eles têm. Lembra? Ele está orando para isso, para que eles caminhem dispersos por isso, despertos. Vocês têm que se alegrar, olha quem vocês são. Então, irmãos, zelar pela alegria é um dever do cristão. Na dor, o desânimo e a angústia são muito fáceis. Quem tem zelo pela alegria vai conseguir superar esses momentos difíceis. Agora, é preciso ter zelo, trabalhar para se lembrar. Se queremos ser fortes no Senhor, nós temos que estudar, conhecer e perseguir a igreja, né? Não é perseguir, com certeza. Se queremos ser fortes no Senhor, precisamos estudar, conhecer e perseguir a alegria. Você vê, depois que a gente fala muito, as palavras parecem que se embolam, né? Eu li aqui perseguir a igreja. Não é a igreja, é perseguir a alegria. Já aconteceu com você isso, às vezes? Você está fazendo um texto, você escreveu aquilo, mas tem algo errado ali. Se você não consegue ver, você lê e você não vê. Aí você chama alguém para ler. É por isso que quem está fazendo, por exemplo, uma dissertação de mestrado, é indicado que quando você terminou a tua dissertação, você envie para alguém ler. Porque vai ter muita coisa ali que passou. Você está tão familiarizado com aquilo que passou. E aí a pessoa lê e fala, não, isso aqui está errado. E você fala, nossa, como eu não vi? Não viu, como aqui. Como eu não vi que é perseguir a alegria? É porque a gente está tão ligado nisso, preparando aula, pregando, estando junto, que você está atropelando todas as palavras às vezes, né? Mas pode falar, irmãos. Se eu falar algo que não está aí, vocês me corrigem, tá bom? Então, o que precisa para a gente ser forte no Senhor, nessa alegria? Estudar, conhecer e perseguir a alegria. E há algumas fontes. Fontes da alegria, onde você pode beber. Por exemplo, a percepção de que você é amado, meu querido. Olha Romanos 5,8. Romanos 5,8. Diz assim o texto. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada para Cristo morrer por nós, mas Deus nos amou e Ele morreu por nós. Olha Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu vida com Cristo, nos ressuscitou, nos levantou dos mortos e nos elevou com Ele para ficarmos ao lado do Pai, nas regiões celestiais. Então veja, irmão, contra o povo de Deus não cabe bruxaria, não cabe macumba, não cabe encantamento, não cabe nada disso. Por quê? Porque nós estamos reinando sobre esse mal. Tudo isso está debaixo dos nossos pés. Nós estamos com Cristo nas regiões celestes. Que bênção! Só o cristão desfruta desse amor de Deus, irmão, dessas bênçãos. E isso deve alegrá-lo. Primeira fonte, você é amado. Segundo lugar, isso é importante, é preciso aceitar a situação que você está. Que desafio isso, irmãos. A gente lê lá Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um desafio. A gente tem a intenção, a tendência de ler aquilo e achar assim, se está tudo bem, graças a Deus. Mas todas as coisas o dia mal também. Vai cooperar nas mãos de Deus para o teu bem. Isso é difícil, irmãos, mas veja, é possível. Por que é possível? Porque se alegrar no dia mal é algo que não depende de nós, não depende das nossas forças, depende de Deus operando em nós pelo seu Espírito. Então, se a situação está difícil, ela não saiu do controle de Deus, do amor de Deus por nós. É preciso se lembrar disso. A conclusão de Paulo, lá em Filipenses 4, de 10 a 13, é impressionante. Ele fala assim, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação.
Por quê? Mesmo com fome, mesmo açoitado muitas vezes, apedrejado, naufragando no mar. Por quê? Porque ele se alegrava no Senhor. Ele aprendeu, irmãos. Ele entendeu que a valiosa vida dele, que o maior bem que ele tinha e que o alegrava, era ele estar em Cristo, unido a Cristo. Ninguém nunca mais poderia separá-lo disso. Então, podia vir o que fosse. Ele orava, ele buscava, ele estudava a Escritura e ele passava por cima. De onde vinha a força dele? Vinha de Cristo. Outra fonte da alegria, a posse de algo que vale a pena ter. A gente não se esquece disso, a gente não pensa nisso. Olha só, o que temos nessa vida que não perdemos ou perderemos? Responde para mim. O que você não pode perder na vida? Pessoas, a fé, que Deus deu, né? Mas o que a gente pode perder? Olha lá, pode falar. Também, claro. Mas olha, aqui na vida, a depender de nós, o que a gente não pode perder? Pessoas a gente perde? Bens a gente perde? A saúde a gente perde? O conhecimento? Você pega um Alzheimer aí, você é PhD na maior ciência. Você pega um Alzheimer, daqui uma semana você não sabe nem comer sozinho. O emprego você perde? O prestígio você perde? Popularidade? Os anos de vida? Você perde tudo isso. Agora, o que você não perde? O que vale a pena você viver? Vale a pena viver por aquilo que a gente não perde, irmão. Olha Romanos 8, 38, 39. Vocês falaram, fé, salvação. Olha Romanos 8, 38, 39. Paulo, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você for unido a Cristo, você não perde mais o amor de Deus pela tua vida. Não perde. Olha outro texto, 2 Coríntios 8, 9. Quem achou pode ler para mim. Lê alto. 2 Coríntios 8, 9. A qual nenhum dos princípios deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como foi escrito as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que ama. Isso, Sérgio. Veja, 2 Coríntios 8, 9. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Isso é palavra de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Filho de Deus eterno, se encarnou, se fez pobre, assumiu uma natureza humana como a minha e a tua. Para quê? Para que a gente se tornasse rico. Rico diante de Deus. Portanto, meu caro, você tem uma riqueza que o maior proprietário de terras dessa vida nunca pode ser que nunca tenha. Se ele não tem Cristo na vida dele. Cristo, ele se humilhou para que você se tornasse rico. Isso deve te encher de alegria constante, irmão. Quando você foi achado por Deus e unido a Cristo pelo Espírito, você ganhou a única coisa que importa e que perdurará para sempre, que vai além da morte, que é a vida eterna. Você passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Outra fonte de alegria. A alegria que flui de doar algo que vale a pena doar. Olha só. Tem coisas que vale a pena a gente doar, tem coisas que não. Eu fico vendo às vezes na rua, quem dá uma moeda para um pedinte. Muitas pessoas dão uma moeda, sabe para quê? Para descargo da própria consciência. Elas não querem nem saber da vida daquela pessoa. Elas não querem mais ser importunadas. E de repente dizer assim, eu fiz alguma coisa por ele. Abre uma fresta do vidro e faz assim, toma a moeda. O que é isso? Descargo de consciência. Ajudou? Ajudou ele ficar lá na rua.
está financiando aquela vida miserável dele lá na calçada, não está tirando ele de lá, mas há coisas que vale a pena doar. 1 Coríntios 9, 23, olha o que diz Paulo: tudo faço por causa do Evangelho. Troca assim: eu dou tudo, até a minha vida, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo, ele está doando tempo, irmãos, recursos, escrevendo a carta, compartilhando o Evangelho com os filipenses aqui. Para quê? Para edificá-los, para fortalecê-los na fé, para que o Evangelho alcance novas vidas. O que Deus está fazendo na vida de vocês nessa manhã? Vocês estão doando o quê? Vocês estão doando o tempo da vida de vocês, em estar aqui. Vocês estão doando recursos materiais. Quem veio de carro, gastou pneu, gastou combustível. Vocês estão doando tempo de convivência com seus queridos. Você deixou lá a tua casa para estar aqui. Então, o que você está fazendo? Você está doando algo que vale a pena ser doado, porque Deus está te enchendo do Espírito dEle, do conhecimento dEle, da alegria dEle, justamente para você se alegrar quando a vida virar as costas para você. Veja que grande investimento você está fazendo. Por isso que a Bíblia diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Mais bem-aventurado é dar que receber. Agora, não é qualquer coisa. Paulo estava doando tempo, recurso, a sua capacidade, a sua vida, a sua segurança. Estava preso. Para quê? Pelo Evangelho. Olha lá, tudo faço por causa do Evangelho. Então, investir o nosso tempo, recursos financeiros, dons, talentos, uma vida de abnegação em favor do Evangelho, isso tem que nos alegrar, irmãos. Você está doando algo que vale a pena ser doado. Os meninos aqui e a Rita estão doando o tempo deles na sexta-feira, fica lá comigo 1 hora, e vocês sabem que eu falo bastante. Imagina eles lá, tadinhos, confinados comigo, 1 hora, mas eles estão doando tempo, investindo, e Deus está fazendo uma obra na vida deles, grandiosa, poderosa, e eles têm se alegrado. Paulo se alegrava porque os filipenses estavam investindo no Evangelho, por exemplo, quando apoiavam financeiramente o seu ministério. Lá no capítulo 4, eu não vou ler, são vários textos, mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo: quando eu parti da Macedônia, quem que me ajudou? Só vocês, filipenses. Vocês doaram mais de uma vez. E tem gente que fala, né, que o servo de Deus não pode receber salário. Paulo está agradecendo aos filipenses pela ajuda. Eles estavam financiando o ministério de Paulo, e isso deveria alegrá-los, alegrar Paulo e alegrar quem financiava. Então, quando você entrega o teu dízimo e oferta e vê a igreja expandindo aqui, meu irmão, você tem que se alegrar demais. Fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me usado, esse miserável pecador, pela tua graça, para financiar o trabalho aqui nessa cidade. Entendeu a diferença? É fantástico. Pensando nisso aqui, eu fiquei pensando o seguinte: o cristão nunca doa nada na sua vida sem o objetivo de promover o Evangelho. Não. Espíritas são caridosos, são mesmo. Cantores, eu fico percebendo, muitos cantores e políticos doam milhões e depois gritam nos microfones que doaram. Estão se autopromovendo. Já receberam as palmas dos homens, segundo o Sermão do Monte. De Deus eles não vão ter mais. Olha que legal. Você vai em uma loja com uma criança, vem o palhaço. Vem alguém dar um balão, um doce. Eles estão de olho no quê? No pai e na mãe, para comprar algum bem da loja. É uma doação interessada. Mas o cristão não, irmão. O cristão doa o que possui para a glória de Cristo. Isso vale a pena doar. Paulo estava doando, a igreja estava doando, porque é para a glória de Cristo, é para o Evangelho. Você está semeando, você vai colher galardão. Jesus disse assim: aquele que der um copo de água limpa a um desses meus pequeninos, de maneira alguma perderá o seu galardão. É Jesus prometendo. Galardão é recompensa. O trabalho, o serviço do crente aqui, em prol do reino de Cristo, tem recompensa no céu. Graças a Deus, a gente tem que se alegrar. Então, escolha a alegria. Por isso que a alegria cristã é ordem e é opção. Paulo, ali preso, escolhia se alegrar. E ele instrui a igreja agora para se alegrar. Ele está dizendo: não olhe para a prisão, olhe para Cristo e se alegrem. Então, irmão, diante da aflição na nossa vida, a gente sempre tem uma escolha. Você como cristão, diante de um momento difícil, você pode se lembrar quem você é em Cristo. Orar a Deus, buscar a palavra, ligar para um irmão: vem cá, eu estou triste, vamos orar junto.
e aí se alegrar. Ou então você pode se angustiar, se deprimir e se entregar àquela situação. Está na tua mão. Entende a questão da opção? O ímpio não tem isso. No momento de desprazer ele se desespera, mas o cristão tem a opção de se alegrar. A alegria é um componente da fé cristã, irmão. Não pode haver fé cristã melancólica, não pode. Nós temos que lutar. Isso não quer dizer que muitas vezes você não vai estar alegre todo dia, você não vai estar saltitando todo dia, mas você vai estar confiante no coração, entende? Lembra? A alegria não é euforia, não é o pular, não é isso. Você vai ver muito crente triste muitas vezes, mas no coração ele está alegre. Entendeu a diferença? Esse é o ponto dessa aula. Tem paz, Patrícia. Tem descanso. Ele sabe que Jesus já fez o que precisava fazer por ele. Então, irmãos, 1 Pedro 1,9, a gente vê ali o seguinte, 1 Pedro 1,9. Pedro escreve para uma igreja que está sendo perseguida. E lá no versículo 9 ele diz assim, alegre-se, porque vocês têm uma viva esperança, uma herança incorruptível, vocês são guardados pelo poder de Deus para a salvação, e Deus, por meio dessa tribulação presente, está fortalecendo, confirmando a fé de vocês, para que quando Jesus voltar, vocês sejam honrados, glorificados com Ele. Então, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, Pedro está dizendo, a gente crê em Cristo, que a gente não vê, mas nós cremos que Ele está vivo. E essa fé é a que conduz à salvação da nossa alma. Então, se você tem essa fé, você deve se alegrar com alegria indizível, irmão, e cheio de glória. Você não vê Cristo, mas você crê que Ele está vivo e que Ele voltará. Essa fé não vem de nós, de nenhum de nós. É dom, é presente de Deus. Efésios 2:8, não é? E daí a gente pode concluir. Nossa união com Cristo, irmãos, é a base da nossa alegria. Por quê? Porque por essa união nós somos reunidos com o Pai. Por isso, Paulo, mesmo preso, ele ordena à igreja que escolha se alegrar naquela situação dele e não entrar em desespero. É isso que ele está fazendo. A alegria é fruto do Espírito Santo. Só tem quem tem o Espírito Santo. Então é na dependência do Espírito que o cristão trabalha o seu dia, sempre buscando as verdades de Deus sobre quem ele é em Cristo, para que ele possa se alegrar em momentos difíceis. Guardem isso. Nós temos que trabalhar isso, desenvolver, cultivar. Eu estou em Cristo, eu pertenço a Cristo, eu passei da morte para a vida, eu passei das trevas para a luz, eu estou salvo, eu fui perdoado, eu não caminho mais debaixo da ira de Deus. É preciso ter consciência disso, ser proativo diariamente, para buscar na Escritura as fontes da nossa alegria. Olha lá, somos amados por Deus, a providência divina vai suprir nossas necessidades na situação difícil em que possamos estar, porque Deus é bom e tudo faz para o nosso bem. Somos herança preciosa de Deus em Cristo, destinados a uma vida eterna e compartilhando tudo isso com outras pessoas. O que Deus fará? Deus encherá o nosso coração de alegria, porque estamos investindo nossa vida para a glória do seu nome. Você está investindo a tua vida, o teu suor, os teus recursos para a glória do nome de Deus, e Ele vai te alegrar, meu irmão. Que coisa maravilhosa, gente. E vamos fazer algumas aplicações. Primeiro, medite em sua união com Cristo, nos benefícios dela, e você se alegrará. É o texto de Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Tem que meditar nisso quando você estiver triste. Vai para a Bíblia, vai orar. Segundo lugar, não troque a alegria de sofrer pelo nome de Deus. E que sofrimento é esse? Uma vida de doação, abnegação, às vezes humilhação diante do incrédulo, um sacrifício que você faz, compromisso com a igreja. Não troque isso pelo prazer mundano e passageiro dos apelos de um mundo sem Deus. O mundo vai passar, meu caro. O mundo está sendo entesourado por fogo. Entre desfrutar da vida sem Deus e lutar contra a vida caída ao lado de Deus, opte por essa aí, e o Espírito te encherá de alegria interior. Busque a Cristo, medite nele, na palavra dele, queira conhecê-lo, comer a Escritura cada dia mais. Terceiro, busque obedecer a Deus na sua palavra, e você se alegrará. É ela que te revela as tuas ricas bênçãos em Cristo. Quarto, veja, isso é importante, irmão. A alegria é parte da tua fé. As pessoas ao teu redor que te veem,
crente, vindo à igreja domingo, terça, quinta, elas precisam ver você reagir de maneira distinta a elas, a uma situação difícil. Você tem que ser diferente delas. Então, você vai chorar quando morre um ente querido, quando você perdeu o emprego, quando você vê teus filhos não convertidos, mas você vai chorar com esperança. Está tudo na mão de Deus. Você vai lamentar, mas confiante como Jó. Irmão, tem hora que você lê Jó, você fica assustado do que ele falou para Deus. É ou não é? Ele se lamentou demais, ele rasgou a sua alma diante de Deus. Mas veja, ele fez diante de Deus. Ele foi se lamentar na presença de Deus. E ele não pecou em nenhum momento, porque o livro termina dizendo: meu servo Jó não pecou. Não pecou com as palavras, porque ele foi se lamentar na presença daquele que poderia consolá-lo. E a graça de Deus, claro que consolou Jó. Senão ele tinha sido moído, destruído, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu o quê? A graça de Deus sobre a vida dele. Uma situação de extremo desprazer. E eu fico vendo Jó, e eu fico tentando conciliar Jó com as pregações de entretenimento que a gente tem hoje em muitas igrejas, né? Que pregam uma religião vida mansa. Como é que você põe Jó dentro dessas igrejas? Não entra. Nenhum apóstolo entra no seu sofrimento. Eles estariam banidos daquilo ali, porque falta fé para eles, falta o poder de Deus sobre a vida deles, e por aí vai. Veja, os apóstolos de Cristo, o próprio Cristo, Jó. As duas últimas aí. Não dá para compartilhar o evangelho de modo melancólico, meu irmão. Cabisbaixo, sem ânimo, sem confiança. Entende? É diferente de euforia, de pula-pula. Não é isso. Mas sem a palavra de confiança para aquele que está sofrendo. Mesmo que você também esteja sofrendo. É preciso essa alegria, que não é falar sorrindo, pulando, arrepiando, abraçando o outro sem parar, dando glória. Não. Mas é falar com confiança, com a autoridade da palavra de Deus, na esperança de que Deus, pelo seu Espírito, pode abrir o entendimento desse incrédulo, desse teu interlocutor, para que ele se entregue a Cristo. Ele vai olhar para você numa situação difícil, ele vai falar assim: escuta, como é que você está de pé? Quando meu filho morreu, do jeito que ele morreu, muitos vieram falar para mim: rapaz, como é que você está de pé? E eu falava: não vem de mim. Isso aí é o poder de Deus, é algo fora de mim, porque se fosse comigo eu já tinha me matado. Não vem de mim, isso é fora de mim, mas que está dentro de mim, o Espírito, o poder de Deus. As pessoas vão ficar chocadas com você. É isso que tem que ter para impactar a vida das pessoas. Uma pessoa na sua humildade, no seu trabalho humilde, na sua simplicidade de conhecimento também, ter uma alegria de compartilhar o Evangelho, Laís. Isso vai envergonhar muitos sábios desse mundo que não têm essa disposição. Isso vai calar a boca de muita gente. Essa alegria, gente, na simplicidade, entende? Esse é o ânimo do povo de Deus. Essa é a alegria. Precisa ser desenvolvida. É aí que você vai impactar a vida do incrédulo. Ele vai falar assim: eu quero isso aí que você tem. Eu não tenho isso aí. Eu quero isso aí na minha vida. Pronto. A porta se abriu para você trazer ele aqui, trazer no estudo, na reunião de oração e deixar na mão de Deus. Deixe as pessoas verem a alegria que você tem em fazer parte da igreja de Cristo nessa cidade aqui. E elas serão contagiadas, irmãos. E como eu disse, elas vão querer também essa alegria que você tem. Você, às vezes uma pessoa tão simples na vida, às vezes com pouco conhecimento, com pouco dinheiro, mas que tem uma riqueza que elas não têm. E que, olha, elas não podem ter. Por quê? Porque a fé é dom de Deus. Porque a graça é dom de Deus. E a gente tem que clamar por essas vidas, tendo sempre essa esperança de que o Senhor, se Ele quiser, Ele é poderoso para socorrê-las também. Trazer essa alegria na vida delas. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar algo? Não? Podemos orar então? 44 minutos, hein? Tempo muito bom da nossa aula hoje, hein? Estou de parabéns também. Nem cansei muito. Vamos orar? Eu vou pedir, Patrícia, você pode orar para encerrar a nossa aula? Vem aqui ao microfone, meu irmão. Vamos orar com a nossa irmã Patrícia.
Obrigado, Senhor. Louvamos e agradecemos. Obrigado, Deus. Obrigado pelo que tem trazido, Senhor, ao nosso coração, a verdade, a palavra. Obrigado, Deus. Ajuda-nos, Pai. Traz vida e esperança, Senhor, a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Amém. Te damos graças a Deus pelos irmãos. Obrigado, Senhor. Pela vida do pastor Rogério, por todos nós. Ó Deus, abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. 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 Um bom domingo a todos. Que Deus os abençoe.